Olá pessoal, quarta-feira, 31 de março, mais um overview de mercado aqui no conteúdo do canal, este com conotação de boletim mensal. Vamos deixá-los antenados e preparados, só que também com ambiente de prazo mais longo para você que curte o nosso trabalho. A gente tem um nível de informação aqui que vai servir para você poder estudar no feriadão aí prolongado, sexta, sábado e domingo, para que você também fique craque em relação a esse conteúdo que a gente passa para vocês com muito carinho, de forma gratuita, no intuito de sempre deixar o investidor pessoa física muito atento em relação ao fluxo externo. Bom, vou começar esse vídeo para comentar com vocês o nosso gráfico mensal do Ibovespa. A gente interrompeu 2 meses de desvalorização e neste mês de março a gente subindo aí 6% para o nosso Ibovespa. Lembrando que desde o início de 2016, a gente nunca ficou mais do que 2 meses consecutivos com desvalorização, salvo a movimentação do início do ano passado e também mais para o final, a movimentação entre agosto e outubro do ano passado. Então, retomamos aqui a movimentação de alta para o mercado e mais uma vez a gente fala, a nossa bolsa ela não navega sozinha. Se a gente pegar aqui para vocês, olha os principais mercados pelo mundo, pessoal. A gente teve aqui ambiente de alta nas bolsas americanas, ambiente de alta nas bolsas europeias e aqui no caso das bolsas asiáticas, predominância aqui de baixa para as bolsas chinesas. Só que a gente subiu 6% e a gente foi da maioria dos principais mercados pelo mundo. Ainda no ano de 2021, a gente tem aqui com uma desvalorização de 2%. O único mercado que também acumula desvalorização no ano de 2021 é a Bolsa Chinesa de Xangai, caindo 0,90. Então, a gente tem aqui, para poder entregar para vocês, a performance dos ativos que fazem parte do Ibovespa. A gente mudou um pouquinho para poder facilitar para vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai comentar com vocês, pessoal. Aqui, a gente está falando de variação percentual. Vocês têm meses de janeiro, fevereiro e março. Para todos os ativos do Ibovespa, a gente tem aqui 81. Não capturei as ações de Açaí, que foi a divisão do Pão de Açúcar, porque provavelmente ela pode sair na nossa próxima prévia em relação à movimentação da carteira de maio até agosto. Então a gente está aqui com 81 ativos. A gente já ordenou para vocês, pessoal, conforme a variação anual. Nós temos no ano de 2021, 29 ativos subindo. E a gente já circulou para vocês aqui uma movimentação para que vocês fiquem muito espertos. Bom, quando um ativo tem alta consecutiva por 3 meses, a gente deixa o fundo da variação mensal já em azul aqui para vocês conseguirem identificar. A gente tem aqui ativos que tem variação mensal já por 2 meses positivo, a gente tem um fundo verde. A gente tem um fundo aqui bem escuro, seria um salmão rosa, os ativos que já vêm de 3 meses de baixa e os ativos que vêm de 2 meses consecutivos de baixa, uma cor aqui um pouco mais clara, um salmão em relação à movimentação do preço. E o que a gente também colocou? A gente colocou em amarelo para vocês aqui, ativos que tiveram neste mês de março valorização superior à queda do mês anterior. Então, todo ativo que tiver marcado aqui de amarelo significa que neste mês de março o ativo subiu mais do que a movimentação de queda do mês anterior. E isso pode ser um sinal de uma recuperação em relação a esses ativos. E a gente colocou aqui para vocês em cinza, com fundo cinza, ativos que neste mês de março tiveram uma queda superior à valorização do mês de fevereiro em relação ao nosso mercado. Então, pessoal, vocês têm aqui muito subsídio para vocês estudarem o mercado financeiro. Vocês conseguem saber aqui quais ativos estão fortes. Inclusive, a gente já circulou para vocês aqui, ó, tá em preto, todos os ativos do setor de materiais básicos que fazem parte do Ibovespa. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, das 13 maiores valorizações que a gente tem aqui para o ano de 2021, nós temos aqui 7 ativos que fazem parte do setor de materiais básicos, inclusive as ações de Braskem é o ativo com a melhor performance do ano, 68% de valorização. E dá uma olhada, pessoal,
se valorizou em janeiro 2,70, em fevereiro 29, em março 26%. E a gente sempre comenta com vocês aqui no canal. Por quê? Qual que é a função principal do canal? Além de você ter uma movimentação de prazo mais curto, você tem a oportunidade de poder verificar quais ativos têm uma movimentação mais forte, porque cada variação percentual aqui significa movimentação de um mês. Em relação aos ativos de maior peso, dá uma olhada aqui. Quem que está mais contribuindo com o nosso mercado, pessoal? As ações de Vale. Vale que está subindo no ano 16,92. Encerrou esse mês com 8 de alta. O mês de fevereiro com quase 7,5%, o mês de janeiro 0,5% de valorização. Há quanto tempo a gente fala com vocês aqui, não só do setor de materiais básicos, mas Vale é o fluxo comprador mais pujante pelo comportamento externo no nosso mercado. Então, se você não está surfando essa movimentação, é um problema única e exclusivamente seu. A gente aqui não tem nenhuma pretensão de oferecer call de compra ou de venda no mercado financeiro. Só que a gente deixa muito claro para vocês que acompanham o nosso conteúdo onde tem pressão de compra, onde tem pressão de venda em relação ao nosso mercado. Só uma reflexão. Imagine você que está assistindo esse nosso conteúdo, fez aí diversos trades, ou então está aportando empresa que só cai. Por exemplo, se a gente verificar aqui, B2W tem uma movimentação muito forte de venda, está caindo 19 no ano. Se a gente verificar aqui, pessoal, olha aqui as ações de Boalu, com uma queda muito expressiva em relação a esse mês de março, caindo 18 no ano. Se a gente pegar aqui as ações de IRB, inclusive deu um refresco em relação a esse mês de março, mas já está caindo 25% no ano. Consultor Ezetec 25%, as ações de Via Varejo 25%, até mesmo as ações de Pão de Açúcar, depois do desmembramento em relação a açaí, então está caindo 46% em relação à movimentação do nosso mercado. E às vezes, vários investidores ou até mesmo os traders aqui que acompanham o nosso conteúdo, está amarrado em ativo que cai prioritariamente nesse ano. Sendo que os ativos que sobem e onde que a gente tem uma força compradora, a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Então, reflexão para vocês fazerem no final de semana, na sexta, onde que vocês quiserem. Dá um print em relação a essa tela para que vocês possam anotar, ficar muito atento em relação a essas pressões que esses ativos estão tendo aqui na movimentação do preço. Por quê? Na movimentação do fluxo, o que a gente vai já postar para vocês aqui, pessoal? Lembra que a gente fez isso no nosso vídeo de base mensal em relação a fevereiro e a gente está também retornando a fazer isso agora no vídeo de março. A gente coloca para vocês, pessoal, os ativos que andaram no mesmo sentido do fluxo em relação aos ativos do Ibovespa, já separado por setores. E neste caso específico aqui, quando tem uma barrinha azul é porque o ativo teve uma valorização, inclusive vocês conseguem verificar aqui a valorização percentual dos ativos nessa base mensal. E se o ativo tiver com fundo amarelo, significa que no mês anterior ele já teve esse comportamento de alta ou de queda em relação ao fluxo externo. Então, se a gente verificar aqui, olha aqui o setor financeiro, pessoal. As ações de BRMOL subiram 21% neste mês de março. E eles calçando esse movimento, assim como o Bradesco. Há quanto tempo a gente fala com vocês aí que tem ponta compradora por parte deles em relação aos nossos títulos dos vídeos, né? A gente fala os gigantes privados, Kit Brasil, uma teté em relação ao fluxo externo. As ações do Itaú subindo quase 10%, as ações até do Banco do Brasil subindo mais de 9%, aqui também Santander e RB, e na outra ponta BB Seguridade, que já tem aqui uma barrinha amarela, significa que BB Seguridade já teve um ambiente corretivo no mês de fevereiro e eles já estavam empurrando para baixo o ativo e nesse mês também o mesmo sentido. A nossa teteia BPAC, Ponta Vendedora Futebol Clube, em relação à movimentação do ativo nesse mês, que cai 4,52. Bom, aqui no setor de consumo, pessoal, destaque aqui para as ações de Marfrig. 26% de movimentação de alta, o fundinho amarelo, por quê? Porque no mês de fevereiro eles já tinham comprado o ativo e o ativo já tinha subido. Também as ações de Brasil Foods, subindo 16,5% e também uma posição recorrente em relação ao mês de fevereiro. E a gente teve aqui, na ponta vendedora, as ações de
Pão de Açúcar, justamente nesse desmembramento, as ações de B2W, que a gente chegou a comentar com vocês, que é uma das piores performances do nosso mercado, as ações de Lojas Americanas e também as ações de Cyrela. Pessoal, dá uma olhada aqui no setor de óleo, gás e biocombustível. Por que a gente fala com vocês da nossa Teteia Cosan? Pessoal, barrinha amarela significa que é recorrência do mês anterior. Nesse mês, mais 12% de valorização, fora a valorização do mês anterior. E nesse mês, para esse setor, PetroRio subindo mais de 10, eles ajudando. No caso das ações de Petrobras, que no mês de fevereiro eles enfiaram a mamona na ponta vendedora e o ativo fechou o mês com uma forte desvalorização. Nesse mês de março, ponta compradora aí em relação às ações da companhia aí, fechando com mais de 8% de valorização. Agora, olha aqui embaixo, setor de materiais básicos. É a teteia do nosso mercado, pessoal. E olha a recorrência, Braskem, nesse mês, 26,97 de alta, Gerdau 17, Goal 16, CSN, que não tem recorrência, mas a gente percebe que também eles tiveram uma ponta compradora no fluxo por parte deles nesse mês em relação à movimentação do ativo que subiu mais de 15, as ações de Brap, as ações de Vale e no caso de Klabin, ponta vendedora por parte deles e o ativo aí neste mês de março caindo 6,24. No setor de serviços públicos, Equatorial. Dá uma olhada no que a gente vem falando com vocês em relação aí ao nosso conteúdo do canal. Em relação ao setor de serviços públicos, é um ativo que tem de base anual uma ponta compradora bem pujante aí na movimentação do fluxo externo. E nesse mês, quase 23,5% de valorização, seguido por Sabesp, as ações de Engie e também as ações de Copel. Se a gente pegar aqui, pessoal, olha as ações de Eneva. Terminaram o mês com desvalorização, eles aproveitaram também para sentar mamona na ponta vendedora. No setor de saúde, vocês estão vendo aqui que a gente tem 6 empresas nesse setor, sendo que 4 delas eles sentaram a mamona na ponta vendedora e uma delas já é recorrente, que são as ações de Intermédica. Já tinha caído no mês passado com eles empurrando para baixo, nesse mês também caíram mais 4,5% com eles empurrando na ponta vendedora. Dá uma olhada aqui em relação ao setor industrial. O que a gente fala com vocês, né? A nossa teteia aqui, Embraer, pessoal. Embraer, quase 15% de valorização, já tem recorrência em relação ao mês anterior. E também, nesse mês, a gente chegou até a comentar com vocês que eles tinham dado um folga em relação à movimentação vendedora nas ações de Raio 3. E nesse mês, Raio com uma performance de 11% no nosso mercado. Se a gente pegar aqui, em relação a recorrência de venda, as ações de VEG, que já tinham encerrado o mês de fevereiro em queda com eles empurrando, novamente ambiente corretivo no mês de março e eles também empurrando a movimentação do ativo, assim como as ações de Gol e também as ações de Azul. Em relação ao setor de TI e telecomunicações, no caso aqui as ações de Vivit, a gente tem aqui exatamente 0,70, fechou bem próximo do 0 a 0, mais ponta compradora por parte deles ajudando aqui no movimento. E na outra ponta, as ações de TOTS, que eles aproveitaram para sentar mamona na ponta vendedora e TOTS caindo quase 8% no nosso mercado. Então, pessoal, por aqui vocês já conseguem ver os ativos que fazem parte do Ibovespa, que eles ajudaram a empurrar. Se vocês verificarem, foram mais de 60% do nosso índice ativos subiram ou caíram com os caras empurrando em relação à movimentação do nosso mercado. Bom, quero passar aqui agora para vocês, para que também a gente possa fechar esse ambiente de base mensal, exatamente aqui, esse nosso gráfico, pessoal, através de barras, a movimentação dos ativos em relação aos setores. Então você tem aqui os ativos que foram destaque do setor financeiro para cima e para baixo, os ativos que foram destaque para cima e para baixo do setor de materiais básicos, óleo, gás e biocombustível, setor de consumo, setor industrial, setor elétrico, o setor de saúde e aqui também o setor de TI e telecomunicações. Quando você vê uma barrinha azul, está acima do zero, porque houve uma ponta compradora, e quando você vê uma barrinha vermelha abaixo do zero, é porque houve uma ponta vendedora em relação ao nosso mercado. Fechou? Base mensal, todos estão abastecidos, printa as nossas telas para que você fique craque em relação à movimentação aí, esse conteúdo de base mensal que a gente oferece para vocês aqui no conteúdo do canal. Vamos falar agora da movimentação dos 3 primeiros dias dessa semana, conforme a gente está sempre comentando com vocês, porque a gente está tendo aí, pessoal, uma movimentação compradora por parte do fluxo
das corretoras estrangeiras aí que participam do nosso mercado. Dá uma olhada que a gente está acumulando nessa semana, nesses 3 primeiros dias, pouco mais de 300 milhões de reais de ponta compradora. E você que assistiu o nosso vídeo do final de semana já tinha percebido que eles estavam atuando com uma ponta compradora muito pujante aí no nosso mercado, sendo que na semana passada a gente teve uma semana corretiva para o nosso Ibovespa. A gente está acumulando 1,61 de alta na semana e a gente teve no pregão de hoje uma queda de 0,18. Mesmo no pregão de hoje, bem próximo do 0 a 0, pessoal, dá só uma olhada. Dos 81 ativos do Ibovespa, eles acertaram o mesmo lado, o mesmo sentido do dia em 44 deles. 15 de ponta compradora, 29 de ponta vendedora. Inclusive, deixa eu mudar aqui um pouquinho a ordem. Deixa eu ordenar para vocês aqui dos ativos que mais subiram no pregão de hoje. Dá só uma olhada. Dos ativos que mais subiram do pregão de hoje, dos 10 que mais subiram, eles estavam numa ponta compradora em 6 deles. E se a gente ordenar para vocês aqui os 10 ativos que mais caíram no pregão de hoje, dá só uma olhada. Eles estavam numa ponta vendedora em 7 deles. Se você está chegando no canal pela primeira vez, está aqui exatamente quando o código do ativo está pintado na mesma cor da nossa legenda, porque teve fluxo e movimentação da variação percentual diária no mesmo sentido. Quando o nome da empresa está pintado de acordo com a nossa legenda, é porque tem fluxo e movimentação de variação semanal no mesmo sentido. Então vocês conseguem perceber aqui essa movimentação por parte deles, que em vários ativos você consegue perceber que eles estão atuando numa ponta compradora e vendedora na movimentação do dia e também da semana. Então eu vou ordenar aqui para vocês dos ativos que estão mais subindo aí durante essa semana. A gente tem aqui como destaque as ações de CSN, Taesa, CCR, Gerdau, Pão de Açúcar e também BTG. No caso do pregão de hoje, ajudaram a empurrar também CSN no dia de hoje, ajudaram também a empurrar as ações de CCR e também as ações de Gerdau. E se a gente pegar dos ativos que estão mais caindo em relação à movimentação dessa semana, dá só uma olhada, pessoal. A gente tem aqui o destaque para Santander, Vivo, Qualicorp, Duke e TIM. Então, esses 5 ativos deles, o que eles fizeram também na movimentação do pregão de hoje? Santander, ponta vendedora Futebol Clube, assim como na movimentação de base semanal. Qualicorp, a mesma coisa, as ações de Duke e também as ações de TIM. Inclusive, Duke, no setor de educação, caiu 4,74 no pregão de hoje, e eu vou ordenar para vocês aqui, pessoal, do maior para o menor, só para a gente poder fazer uma correlação para vocês. Cogna, a gente percebeu aqui, ó, ele tem movimento comprador por parte deles no ambiente semanal, e eles compraram também as ações de Cogna no pregão de hoje. E Cogna está subindo na semana 4,46. Quer dizer, mesmo setor. Vocês conseguiram perceber então a rotatividade que eles fazem entre ativos do mesmo setor e a implicância que isso tem na movimentação do preço em relação ao mercado? Top demais, né? Só para a gente poder fechar esse nosso vídeo, a movimentação de base da semana, eles estão com uma leve ponta compradora, 41 contra 40. Na movimentação do pregão de hoje, a gente teve um pregão corretivo, eles chegaram a vender mais ativos do que ponta compradora. E na semana, a gente está aqui com 64 ativos subindo e 16 caindo, apesar que no pregão de hoje a gente teve aí uma movimentação de mais ativos caindo do que subindo, e eles também ajudando a empurrar com mais movimentação de venda no pregão de hoje, apesar que o saldo geral ficou pouco mais de 100 milhões de reais de ponta compradora em relação ao nosso mercado. Dessa forma, eu desejo a vocês um excelente pregão de quinta-feira, somente o primeiro pregão de abril, já que sexta-feira é feriado. Aproveite esse nosso vídeo, reveja quantas vezes quiser, estude, anote onde que você tem interesse, porque caso o seu trade system aponte uma ponta compradora ou uma ponta vendedora, você já sabe que tem gente grande envolvida em relação ao movimento do ativo do seu interesse. Espalhe esse vídeo para as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades. Não esqueça daquele nosso jargão, sentar o pé na porta, deixar um like para ajudar a prestigiar o nosso canal, e também se inscreva no canal para que você venha fazer parte do nosso grupo de investidores, pessoas físicas antenados em relação à movimentação do fluxo externo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!